3, 4. Bom dia, comunidade mais linda do mundo! Privilégio muito grande adentrar a sua casa. Um grande abraço, um ósculo santo a todos os que estão aqui em Cascavel e outras partes, ouvindo uma porção pequena da Palavra de Deus. E hoje, nesta manhã, nesse domingo lindo, convido você a abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos estar lendo o verso 25 apenas. O verso 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso, do nosso tema, a loucura e a fraqueza de Deus. E aí, pela palavra de Deus, pelo texto, Deus faz questão de mostrar que se ele tivesse louco, completamente louco, a loucura de Deus seria mais sábia do que os homens.
E se ele estivesse fraco, totalmente fraco, a fraqueza de Deus seria mais forte do que os homens. Então nós podemos pensar um pouco em algumas coisas que parecem ao homem que é loucura, mas é a verdade da palavra de Deus. E aí nós vamos entender um plano perfeito, maravilhoso que o Senhor Deus tem para comigo, plano perfeito que Ele tem para com a sua vida. E olha só como nós podemos começar. A loucura de Deus. Olha só que coisa impressionante. Deus fala assim a nosso respeito, em Romanos 5,12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Talvez você pense assim, é loucura Deus dizer que todos pecaram, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e Ele está dizendo, todos pecaram. Em Romanos 3,23 ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha que ato tremendo, maravilhoso, que o Senhor Deus nos proporciona, revelando-nos através da sua palavra, que diz em João capítulo 3, o verso 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, se você ler a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus, Ele providencia o seu filho vai à cruz, e a prova do amor de Deus para comigo e para com você é que Jesus morre naquela cruz, provando o seu amor. E que riqueza existe nesse processo da cruz. Deus está dizendo na sua palavra em João 12:32, ele mostrando a respeito do seu filho, o seu filho dizendo, olha como que eu vou salvar você. Jesus diz então, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus morre naquela cruz, mas ao ser levantado da terra, ele me atrai, ele te atrai, ele faz uma obra ali sobrenatural. Sabe qual obra? Está descrito em Romanos capítulo 6, o verso 6, que diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. E ainda no verso 7 ele diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Parece loucura, mas a loucura de Deus, que é descrita nessa palavra, é mais sábia do que a sua e do que a minha sabedoria. Então Deus providencia o Filho. Deus permite que o Filho vá à cruz. Deus permite que no corpo dele, o meu e o seu velho homem, seja nele colocado. E Deus permite que ele vá à sepultura e ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E olha que coisa sobrenatural. Não cabe às vezes na nossa lógica, no nosso pensamento, na nossa compreensão, mas Efésios 2,6 diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa obra é sublime, é sobrenatural. Ele nos inclui no seu corpo e na ressurreição nós somos ressuscitados em novidade de vida. Olha que preciosidade, que essa loucura de Deus que traz a revelação aos homens, nos é dito em Colossenses capítulo 2, os versículos 13 e 14. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia. Colossenses 2, 13 e 14 nos dizem assim, e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual cravou de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na cruz, Deus fez um projeto, levou seu filho à morte, permitiu isto,
permitiu que eu e você fôssemos incluídos nele, permitiu que o seu filho morresse e nós morrêssemos juntamente com ele. Mas ao terceiro dia ele ressuscita o filho e juntamente com o filho me ressuscita, te ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, perdoando todas as ofensas. Então, a loucura de Deus, querido, que me ouve agora, a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa lógica, do que a sabedoria humana. Todo um projeto foi elaborado por Deus para poder nos alcançar e nos libertar. Agora, fique pasmo, porque o texto continua, 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, que está no Salmo 49. Olha que preciosidade. O Salmo 49, os versículos 6, 7 e 8 nos dizem assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então, você que me ouve agora, você que está dando atenção à palavra de Deus, todo recurso que você tiver, financeiro, toda a força que você tem fisicamente, tudo aquilo que você tenta para conseguir uma salvação, é impossível. Os seus recursos esgotariam antes. Por quê? Porque a redenção de uma pessoa é caríssima. Sabe qual é o preço? É o preço do sangue do Cordeiro Santo chamado Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Deus faz questão de dizer em Efésios capítulo 2, o verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É um plano perfeito, único, que Deus na sua loucura estabeleceu: resgatar o homem, redimir o homem, fazer do velho homem um novo homem no corpo do seu Filho amado Jesus Cristo. Portanto, lembre-se, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, renda-se à verdade da palavra de Deus e peça a Ele: Senhor Deus, mesmo que na minha compreensão seja loucura, mas eu quero a tua loucura, a tua redenção, a tua remissão que o teu Filho Jesus Cristo pôde fazer em meu favor. E com certeza Ele vai te ouvir e vai te receber, porque a graça de Deus veio para a salvação de todos os homens, conforme descrito em Tito 2:11. Ok? Um grande abraço, um excelente domingo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu dia. Tchau!